Exigimos o pagamento do nosso salário. Já! Assim gritavam os trabalhadores da Shen Option Electronics, na província de Xinjiang, na China. Durante décadas, a China foi um símbolo de ascensão, pois a partir de 1978 saiu de uma economia estratificada para uma economia com forte viés capitalista, com a implementação de reformas chamadas de abertura e reforma, lideradas então por Deng Xiaoping. E nas últimas décadas, o crescimento econômico chinês, acompanhado de avanços tecnológicos e militares, elevou o país à condição de uma grande potência global. Essa ascensão tem gerado discussões sobre um possível desafio à hegemonia dos Estados Unidos na ordem internacional, com implicações em áreas como o comércio, tecnologia, influência geopolítica e poder militar. Com um crescimento econômico vertiginoso, milhões saíram da pobreza, cidades se transformaram em metrópoles futuristas e o país se posicionou como uma das potências globais mais temidas e admiradas. Mas algo mudou, e mudou rápido. O que parecia uma máquina imbatível começou a emitir sinais de falha. Mas não são sinais qualquer. São sintomas profundos, enraizados e que agora, em 2025, se tornaram praticamente impossíveis de esconder. Vamos voltar alguns anos para entender o começo dessa virada silenciosa. A política do Covid-0, implementada pelo governo chinês, manteve o vírus sob controle em um primeiro momento, enquanto o resto do mundo sofria com caos hospitalar e colapso econômico. Mas essa mesma estratégia, com bloqueios rígidos e prolongados, gerou um efeito colateral devastador. A confiança do povo e de investidores foi corroída. Pequenos negócios fecharam as portas. Milhares de jovens, formados e qualificados, viram sem emprego. E essa frustração gerou algo inédito no país: questionamentos em voz altas. E nos últimos dias, o governo americano, liderado por Trump, pôs mais uma pá de cal, com seu tarifaço, que chegou até 245% de taxação sobre produtos chineses. Você ainda acredita que vale a pena estudar tanto? Pergunta uma jovem com os olhos fixos no vazio de uma cafeteira em Chengdu. Não sei mais, responde um amigo, sem erguer os olhos do copo de chá. Estudei por 10 anos, fiz tudo certo e agora estou vendendo produtos online para sobreviver. Esse tipo de diálogo, impensável há 20 anos, se tornou comum entre os jovens urbanos da China. A geração que cresceu sob a promessa de prosperidade e meritocracia agora encara uma realidade truncada, em que títulos universitários não garantem mais estabilidade, muito menos um futuro digno. A taxa de desemprego entre jovens de 16 a 24 anos ultrapassou 21%. Isso significa, em termos práticos, milhões de mentes brilhantes, frustradas, trancadas em casa, muitas vezes sem coragem de contar para a própria família que estão desempregadas. Isso gerou uma onda conhecida como reclusão social juvenil. Enquanto isso, do lado do governo, o silêncio impera. O Partido Comunista tentou conter o dano apagando dados. Parou de divulgar estatísticas oficiais sobre desemprego juvenil. Mas a ausência de dados, na China de hoje, grita mais alto do que a presença. E isso gerou um novo tipo de desconfiança interna, que já começa a corroer a base de umas maiores potências do mundo: a confiança do seu próprio povo. Outro fator agravante foi o colapso do mercado imobiliário. Empresas gigantes como a Evergrande e a Country Garden, que antes simbolizavam o boom das construções urbanas chinesas, agora enfrentam processos de falência. Milhares de imóveis foram vendidos na planta, mas nunca entregues. Famílias inteiras investiram todas as economias nesses apartamentos fantasmas.
acreditando que estavam garantindo estabilidade para as próximas gerações. Meus pais juntaram dinheiro por 20 anos para dar entrada nesse apartamento. Desabafa um jovem em um fórum online anônimo. Hoje, o canteiro de obras está parado e a construtora sumiu. Essa crise no setor imobiliário não é apenas financeira. Ela abala o tecido emocional da sociedade chinesa. Durante anos, a casa própria era vista como o símbolo máximo de sucesso. Agora, virou sinônimo de dívida e frustração. O número de imóveis vazios no país é assustador. Estima-se que existam mais de 60 milhões de unidades desocupadas. Isso mesmo, 60 milhões. Um número tão grande que poderia abrigar a população inteira do Reino Unido. Ao mesmo tempo, Pequim tenta controlar a narrativa. Censura, repressão digital e propaganda ainda são ferramentas ativas no arsenal estatal. Mas o cenário é outro. O povo chinês se sofisticou. A nova geração cresceu com acesso à internet, redes sociais, mesmo que nacionais, e viu o mundo além da muralha da censura. E quando o contraste entre o que se vive e o que se promete se torna grande demais, nasce um novo tipo de resistência, silenciosa, mas poderosa. É nesse contexto que o termo Tangping, ou deitar-se no plano, ganhou força. Jovens que se recusam a entrar na corrida do sucesso tradicional, que não querem mais competir em um sistema que parece sempre injusto. Eles preferem viver com o mínimo, longe da pressão, longe das expectativas familiares, longe do controle do Estado. Não é um movimento de protesto com cartazes nas ruas, é um grito íntimo, psicológico, um colapso coletivo que ninguém mais consegue fingir que não vê. Esse clima de desesperança se intensifica ainda mais com o envelhecimento acelerado da população. A taxa de natalidade da China caiu a níveis alarmantes. Em 2023, o país registrou um menor número de nascimentos desde 1949. Um resultado? Uma bomba relógio demográfica que ameaça o futuro econômico da nação. Menos jovens trabalhando, mais idosos dependendo do sistema. Uma equação insustentável. A gente cresceu ouvindo que o mundo estava mudando rápido, que deveríamos acompanhar o ritmo, mas ninguém avisou que, se você corresse demais, poderia tropeçar no próprio futuro, diz uma jovem que, aos 28 anos, decidiu sair de Pequim e morar em uma vila rural cultivando chá. Esse retorno ao interior, em busca de uma vida menos opressora, tornou-se um símbolo de resistência silenciosa. No mundo digital, o controle também se intensificou. A inteligência artificial estatal monitora mensagens, censura vídeos, derruba perfis. Mas há algo que nem o governo mais rígido consegue apagar: o sentimento coletivo. Aquele incômodo que se espalha entre os jovens, os desempregados, os desiludidos. Uma geração que percebeu que o futuro não será como prometeram. E é aqui que eu quero fazer uma pausa rápida com você, que está assistindo a este vídeo. Se esse roteiro te prendeu até aqui, é porque esse tema mexe contigo de alguma forma. Talvez por empatia, talvez por curiosidade, talvez porque você, como muitos, sente que há algo errado. Não só com a China, mas no mundo inteiro. Então, se isso está fazendo sentido, se inscreve no canal agora. Mas não apenas por educação. Faz isso como quem entra num espaço onde as coisas são ditas com coragem, onde não se tem medo de olhar para a realidade como ela é. E me conta nos comentários o que você acha. Você acha que esse colapso silencioso? E você acha que esse colapso silencioso vai explodir? Ou a China vai encontrar uma saída? Comenta aí. Eu quero ler sua visão. Mais do que isso, eu quero que você vá além. Me diz que parte dessa história te tocou mais. Obrigado de verdade por ter ficado até o fim. A tua presença aqui é o que faz esse trabalho valer a pena. E a tua história importa.
vamos continuar essa conversa. Porque se há algo que o mundo precisa agora é de mais gente disposta a escutar e a contar o que vive de verdade. Até o próximo vídeo e lembre-se, aqui você não está sozinho.